Olá, tudo bem? Aqui Fernando Félix. Então, eu estava aqui num intervalo entre um cliente e outro no dia de hoje. Hoje é uma terça-feira, dia 5 de julho de 2016, e me veio um insight de algo que eu costumo muitas vezes comentar com os meus clientes, enfim, e também uso em palestras, em treinamentos, que é uma coisa que eu acredito ser muito interessante, que é esse poder que nós temos na mente de criar realidade. Como é que funciona isso, né? E eu vou deixar aqui a minha opinião e o que eu penso a respeito disso nesse podcast. Enfim, aqueles insights que vêm e enfim, estava sem uma câmera na mão para gravar um vídeo e estava sem nada para anotar, para escrever, e eu resolvi gravar, né? Então eu estou gravando esse podcast para falar o que eu penso a respeito dessa história de criar realidade, né? O que é fato, o que é crença, o que pode funcionar na realidade, o que não pode funcionar, enfim. Então vou fazer um breve discurso aqui sobre qual é a minha opinião e a minha ideia a respeito disso. Tem uma frase que eu gosto muito, que é aquela frase que diz que tudo que a gente cria na realidade física, a gente cria antes na mente. Prestem atenção nessa frase. Tudo aquilo que é criado no mundo físico é criado antes na mente. Isso faz sentido? Na realidade, se a gente for pensar, tudo aquilo que a gente compra, que a gente adquire, tudo aquilo que é material, principalmente, normalmente, pelo menos em grande parte das vezes, a gente cria primeiro na mente. Vou dar um exemplo prático. Se eu quero comprar um carro, ou se eu quero trocar de carro, eu primeiro vou pensar no modelo de carro que eu penso em adquirir ou em trocar, para depois ir na concessionária e transformar isso em realidade. É ou não é verdade? Então, se eu quero comprar uma casa, comprar um apartamento, se eu quero me mudar, se eu quero alocar uma sala, uma casa, um apartamento, eu não vou primeiro pensar nisso, pensar na localização que eu quero, pensar em quantos cômodos vai ter, pensar em que andar vai ser, se for um apartamento, pensar em que bairro vai ser, se for uma casa, pensar se vai ter pátio, se não vai ter pátio, se vai ter 2 andares ou se não vai ter 2 andares, enfim, se vai ter suíte, se não vai ter suíte. Primeiro eu crio isso na minha mente para depois agir e partir para o mundo material. Então é interessante essa frase, que tudo aquilo que a gente constrói na realidade física, e quando eu falo de mundo físico, eu estou falando de matéria. E a gente não vai entrar aqui no mérito de o que é matéria, senão a gente já vai partir para átomos, quarks, elétrons, já entrar no mundo de física quântica, que não é o objetivo desse podcast. Qual é o objetivo desse podcast? É realmente a gente refletir sobre essa frase: tudo aquilo que é criado na realidade física, eu crio primeiro na minha mente. E se a gente for pensar existem alguns livros, algumas literaturas de lei da atração, que falam muito nessa coisa do pensamento positivo, de que tu pensa, tu cria, enfim. O que na minha modesta opinião, e eu deixo bem claro que opinião não é realidade, não é certeza, não é certo ou errado. Isso tudo que eu estou passando aqui é fruto das minhas experiências, do que eu tenho aplicado na minha vida, e o que tem funcionado e o que não tem funcionado, o que eu tenho passado para clientes meus que têm tido sucesso nos seus objetivos, que têm realizado aquilo que eles se propõem. Então, na realidade, isso tudo é baseado em experiência, né? Experiências que deram certo, o que não quer dizer que é uma verdade. Longe de mim querer aqui dizer algumas verdades. O que eu estou falando aqui é baseado na minha experiência e que pode
talvez vir a te trazer algum benefício. Para isso que eu estou trazendo esse conhecimento aqui. Então, o que acontece? Pensar ajuda, porque se tu não pensar, se tu não criar algo específico na tua mente, é muito difícil de se tornar realidade. Mas o ponto que eu quero dizer aqui, inclusive falando sobre esses livros e esse tipo de literatura que fez um grande sucesso nos anos 90, enfim, no início dos anos 2000, e até hoje tem muita gente que... Enfim, tem muita coisa boa nesses livros, né? Não estou aqui falando mal dos livros, capaz. Né? Tem muita coisa boa nesse tipo de literatura, mas o que falta, na minha opinião? Na minha opinião, falta nesse tipo de literatura a ação. Eles esqueceram de colocar que, na realidade, pensamento sem ação não gera nada. Então, é importante que a gente pense, que a gente crie uma imagem de como que a gente quer estar no futuro, que a gente tenha essa imagem específica, né? Que nem a metáfora aquela do quebra-cabeça, né? Se eu chegar com um saco com 1.000, 2.000 peças de um quebra-cabeça para você montar e eu não der uma imagem, vai ser fácil ou não? Não vai ser fácil montar um quebra-cabeça sem tu ter uma imagem, certo? Então, essa imagem, é importante a gente ter imagem do que a gente quer conquistar, do que a gente quer adquirir, de que realizações a gente quer. É muito importante, mas imagem sem ação, na minha opinião, não funciona. Então, a partir do momento em que a gente conseguir ter a capacidade de criar essa imagem específica de como que a gente quer ficar, de como que a gente quer estar, aonde, fazendo o quê, de que objetivos a gente quer realizar. Então, tendo essa imagem completamente clara e específica na cabeça e aliando isso à estratégia, e quando eu falo em estratégia, é plano de ação, literalmente, onde é que eu estou hoje, né? Qual é esse meu ponto A que eu estou hoje, qual é o ponto B onde eu quero chegar e quais são os passos, quais são as estratégias que eu tenho que fazer para chegar lá, para sair do meu ponto A e ir até o meu ponto B, e aí colocar isso em prática, em ação, dividir isso por mês, por semana, por dia, por hora, colocar isso na agenda e transformar isso em ação. Aí sim eu tenho uma capacidade e uma oportunidade muito maior de transformar em realidade aquela imagem, né? Aquela visualização, aquele plano, aquele quebra-cabeça, aquela fotografia que eu montei do meu futuro, que eu montei do meu desejo, do meu estado desejado, do que eu quero realizar, de que metas são importantes para mim e como que eu vou fazer para chegar nisso. Então, assim, a perguntinha, o como é muito importante. Montar uma estratégia, dividir essa estratégia por mês, por semana, por dia, por hora, colocar isso na agenda e transformar isso em ação real, sem desculpas, sem mimimi. Tem uma frase que eu li uma vez num livro do Lair Ribeiro, muito antigo, que falava de prosperidade, que é: sucesso antes do trabalho só no dicionário. Então, não existe aquela coisa que tu vai pensar e as coisas vão acontecer. Não, pensar é importante, mas transforme o pensamento em estratégia e a estratégia em ação. Aí tu vai ter muito mais chance de atingir aquilo que tu quer. Maravilha? Tu acha que esse áudio tem algum benefício para alguém que tu conheça? Tu gostou de ouvir esse áudio, né? Tu tem algum comentário a fazer sobre isso? Tem algo que tu acha que foi relevante ou não? Deixa teu comentário aqui, te inscreve no canal do YouTube, curte a página lá no Facebook, tá? Fernando Félix, PNL Hipnose, e espero que de alguma forma eu tenha contribuído para que tu tenha sempre mais realizações. Um forte abraço e muitas realizações para todos vocês. Valeu!